Graça e paz. Vamos abrir no Salmo 133. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 133, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pai, te pedimos para que o Espírito Santo venha ministrar essa palavra no nosso coração. E queremos conhecer mais a Ti, na revelação do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa noite. Entregamos este culto nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, em nossa caminhada, sem nenhuma pretensão, nós começamos aí no Salmo 120 e falamos que estes salmos são considerados salmos da peregrinação e da ascensão, Cântico dos 10 graus, que começa no 120 e vai até o 134. E nós já estamos aqui no 14º. E, na verdade, todos eles nos ajudam a interpretar a vida e mostrando a suficiência de Cristo, que a maior necessidade do homem é conhecer a pessoa de Cristo. Conhecer que Ele é suficiente, que Ele é o nosso tudo. E com certeza Satanás, ele não está muito feliz com essa pregação da centralidade de Cristo, da suficiência de Cristo. E o tema deste salmo é a unidade da igreja. Está falando da unidade, mas o que é unidade? E quem são esses irmãos? O que é igreja? Entendemos que a palavra igreja no Novo Testamento é eclesia, que significa os chamados para fora. Esses irmãos aqui são aqueles que foram chamados para fora. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que nasceram do alto. Aqueles que foram crucificados juntamente com Cristo e ressuscitados nele. Quem são esses irmãos? São pessoas regeneradas, chamadas para a comunhão. Veja um texto de 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1, a primeira epístola de João, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Veja que o chamado é para a comunhão.
Mas aí ele diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos chamados para a comunhão. Agora, como interpretar esta comunhão, ou interpretar a igreja, ou a unidade da igreja, à luz desse texto e à luz de toda a palavra de Deus? Primeiramente nós vamos ver o que não é unidade. Unidade não é uniformidade de pensamento. Você tem que pensar como eu penso. Que o outro tem que pensar assim. Não é uniformidade de conhecimento. Isso não é unidade. Uns conhecem mais, outros menos a capacidade de conhecer. Também não é uniformidade intelectual. Alimentação. Unidade não é uma seleção daqueles que achamos que são nascidos de novo e reuni-los em algum lugar sem placa. Catar, esse aqui é nascido, aquele lá, esse eu tenho dúvida, esse aqui, esse, e aí vamos reunir em um determinado lugar, aí chamamos isso de unidade. Na verdade, isso não é unidade. Ouçam o que Arthur Pink falou dessa unidade. Ele usou na visão dele, ele usou Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Para dizer que esse outro evangelho promove uma unidade que não é a unidade da visão de Deus. Versículo 6, 7 e 8. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Seja maldito, anátema, maldito. Ouçam o que esse homem falou a respeito desse outro evangelho que busca uma certa unidade. E ele bate pesado. Ele fala que esse aqui é o evangelho de Satanás. Que evangelho é este? O que significa perverter o evangelho de Cristo? Este evangelho não promove conflitos ou guerras, mas tem como alvo a paz e a unidade. Eles pregam uma unidade. Fomenta o espírito de fraternidade, pelo qual a raça humana é considerada uma grande irmandade. Eu escrevi e agora não sei o que eu escrevi. Tá, agora entendi. Propaga os princípios do autossacrifício. Isolamento. Não posso, não devo, e assim vai. Eu tenho que punir a minha alma. Isto eu ouvi de uma pessoa que disse assim: eu não posso me alegrar, não posso permitir a alegria da minha alma. Então, o autossacrifício. Propaga também o amor
ensinando-nos a viver para o bem dos outros. Isto é o outro evangelho e é a visão de um espírito fraternal, a fraternidade, ou uma irmandade. Então, unidade não é isto. Unidade não é igualdade de pensamento, de conhecimento. Não é juntar um grupo e dizer, aqui é o corpo de Cristo. Essa não é a visão da palavra de Deus. Então, se isso não é unidade, o que é unidade então? Unidade não se faz pela reunião de corpos. A unidade é em espírito. João 17, versículo 11. João 17. Podemos estar até juntos, como estamos aqui, mas a unidade é espiritual e ela é invisível. 17, 11 de o Evangelho de João. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora preste atenção no 20 e no 21, do mesmo capítulo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então está muito claro que a unidade é o estar onde? Em Cristo. Não é estar em algum lugar. Agora, interessante. Jesus está dizendo o seguinte, é a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, dirigindo aos discípulos, correto? Os discípulos da sua época. E depois ele diz, mas também por aqueles que vierem. Como é que eu posso dizer que unidade é um ajuntamento de corpos, se Jesus falou de uma unidade que eu posso ter com aqueles que já foram? Então, unidade é o estar em Cristo. Você está unido em Cristo a uma pessoa que está lá no outro lado do mundo, na Oceania. Nós estamos unidos em espírito, aqueles que estão via internet. Então, queridos, unidade é estar em Cristo. É ter um só coração. Existe, então, uma síndrome chamada a síndrome do Jardim do Éden, antes da queda. A síndrome da perfeição, em que o homem carrega o desejo da busca dessa perfeição. Então, muita gente acha que a unidade de um grupo é ausência de problemas. Então, a unidade da igreja não significa ausência de dificuldades. Vamos caminhar um pouco no livro do Apocalipse, e verificarmos uma coisa interessante. Nem a Bíblia fala de igreja perfeita. A Bíblia não fala isso. E quando fala da igreja, fala também das suas dificuldades. Por exemplo, capítulo 2.
do Apocalipse. Se você ler o versículo 1, e podemos ler, vai lá, Dorival. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ao anjo da igreja. Essa igreja historicamente existiu. Uma igreja instituída. Hoje lá na Turquia tem as ruínas de Éfeso. Mas essa igreja existiu historicamente. Organizada. Com liderança ao anjo da igreja. Mas, no versículo 4, podemos ler: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Chama de igreja e depois ele fala de um problema. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É igreja? É chamada de igreja? Está com dificuldade? Então, vamos caminhar um pouquinho. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: ao anjo da igreja em Esmirna. Correto? É a igreja? O Espírito Santo está chamando esse pessoal aqui, ou esse grupo de igreja? Sim. Agora, preste atenção, então, no versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que eles estavam sofrendo? A presença dos judaizantes, dos legalistas. Mas era igreja? Era. Vamos caminhar um pouquinho mais, vamos ver agora, porque essas igrejas elas são históricas e Jesus a usou para explicar o período do cristianismo que chega até nós. Agora, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: ao anjo da igreja em Pérgamo. É uma igreja constituída, com liderança. Ao anjo, ao líder, ao pastor, ao mensageiro. Agora, veja versículo 15. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Essa igreja, chamada de igreja, estava passando com um problema doutrinário. Vamos avançar? Versículo 18. A igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: ao anjo da igreja onde? Várias igrejas ali na Ásia, que hoje é a Turquia. Jesus está chamando de igreja. Agora, versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. O que significa profundezas ou coisas profundas de Satanás? Humanismo. Humanismo presente ali em Tiatira. Mas era uma igreja. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: ao anjo da igreja. Agora versículo, segue, Dodô, até o versículo 1 que está aí, o problema dela.
Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ela está com problema de carnalidade, de sonolência, mas é chamado de igreja. Vamos ver se existe alguma igreja perfeita. Quem sabe Filadélfia? Vamos para lá. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Ao anjo da igreja onde? Em Filadélfia. Versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ao anjo da igreja em Filadélfia, qual é o problema dessa igreja? Influências malignas. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás. A igreja está sofrendo influências malignas. Agora, a última igreja, a igreja de Laodiceia, não é a esposa do Dioclemi. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Ao anjo, ao mensageiro, ao pastor da igreja onde? Em Laodiceia. Qual era o problema deles? Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Qual era o problema desta igreja? Soberba. Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Todas elas passando por problemas e dificuldades. Agora escute isso aqui. Se você estiver procurando uma igreja perfeita e encontrá-la, não entre. Pois você pode ser a mosca que caiu na sopa. Você pode ser a mosca que caiu no bolo. Então não existe. Não procure, porque ela não existe. Nem na Bíblia. Então, igreja não é um ajuntamento de pessoas, mas é uma realidade espiritual. A igreja é essencialmente espiritual ou sobrenatural, que se expressa quando 2 ou 3 se reúnem em nome do nosso Senhor. Aqui já tem gente demais. Não tem? O que é uma igreja? Agora aqui temos uma realidade local. Aqui é uma igreja que se reúne em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para expressar a Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso porque uma pessoa disse assim, aquilo lá não é igreja. Aqui, infelizmente, nós estamos sofrendo um ataque, eu chamo isso satânico, mas isso faz parte do projeto do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Eu entendo que o diabo está tentando debilitar a vida dos pregadores, daqueles que pregam a palavra da cruz. É um ataque frontal à palavra da cruz. Mas igreja que se reúne em nome do Senhor Jesus Cristo. 2 ou 3. A igreja, tanto no seu aspecto universal como local, está fundamentada na pessoa de Cristo. Neste salmo, encontramos um tipo e uma figura. Vamos voltar lá para o Salmo 133. O tipo é
Arão. A figura é o Monte Hermon. Como este salmo está usando essas duas figuras para explicar a unidade, e como Arão era um sacerdote, é um tipo de Cristo, então, a primeira base da unidade é na primazia do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós juntarmos o tipo que Arão, como sacerdote, que tipifica Cristo, relacionado ao sacrifício, e Hermon, que significa o dom celestial, nessas duas figuras, nós vamos ver a base da igreja. Juntando essas duas figuras, vemos a origem da unidade. Aonde? Na primazia de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. O corpo está coberto. Só a cabeça que aparece. Porque a igreja não fala de si. Ela não deve se mostrar. O assunto da Bíblia não é a igreja tem a sua função. Por que nós usamos roupa? Para escondermos o corpo. E por que não a cabeça? É um tipo. Porque só a cabeça deve aparecer. Nós podemos perder a ênfase. Começar a ênfase, dando ênfase à igreja, ao corpo de Cristo, e não à pessoa de Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. É dele que a igreja vai falar. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, a base dessa unidade é o cabeça. É Cristo como cabeça da igreja. Segundo, a sua obra. Morte e ressurreição. Nós não podemos esquecer disso. Eu sei que tem gente que já está cansado de ouvir. Mas sem morte não há vida nova. É preciso morrer para renascer. A unidade pela obra de Jesus Cristo. A unidade pela pessoa de Cristo. E a unidade pelo que Ele fez. Morte e ressurreição. Baseado nesse texto, nós temos aí a comunhão. Que é o terceiro aspecto da unidade. E qual é a base da nossa comunhão? É a cruz. Sem cruz não existe comunhão. Porque a cruz é o fim de mim mesmo e o seu fim. É muito difícil se relacionar, ter comunhão com os irmãos por base do ego. Essa comunhão tem que entrar na cruz, porque não eu, mas Cristo. Cristo em você, Cristo em mim. É a base da nossa comunhão. A comunhão só é possível pela operação da cruz diariamente na nossa vida. Quarto aspecto dessa comunhão, dessa unidade da igreja, na figura do óleo, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, revelando, usando a palavra para nos levar a Cristo, fazê-lo conhecido. O Pai, o autor da salvação, Jesus, a base da salvação, o Espírito Santo, o agente da salvação, Ele que nos convence do pecado. Jesus tira o pecado. Ganhamos no nosso íntimo a presença do Espírito Santo para fazer o quê? Revelar mais de Cristo. Alguém disse que esta igreja, que nós não temos liberdade, que não damos liberdade ao Espírito Santo.
Eu não consigo entender isto. Porque seria difícil você barrar a ação do Espírito Santo. Quem é o homem para impedir o que Deus quer fazer? Então eu não entendo que nós podemos impedir a manifestação do Espírito Santo. A primazia de Cristo, a obra de Cristo, a comunhão em Cristo, o Espírito Santo e a última base é que esta vida, na figura do Monte Hermon, se manifesta, se revela. Aí passa a ser conhecido. Eu gostaria de ler um pequeno artigo, que fala sobre essa figura, o Monte Hermon, e foi feito pelo Henry Barker em 1867. Veja o que ele falou sobre o Monte Hermon. O Monte Hermon, em sua maior parte, é um pântano impenetrável, de profundidade desconhecida, cujo vapor, sob os raios de um sol quase tropical, está constantemente ascendendo a parte superior da atmosfera durante o dia. O vapor, entrando em contato com as encostas das montanhas, coberta de neve, congela rapidamente e precipita-se à noite em forma de orvalho. O mais copioso que jamais experimentamos. Não é de admirar, portanto, que a área ao sopé do Monte Hermon seja revestida de pomares e jardim de extraordinária fertilidade no meio de uma terra seca. Esse é o Evangelho, que não inclui uns e exclui a outros. Esse é o Evangelho que se estende, que sai. Atos 19, 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. A unidade, ela é espiritual, tem por base o cabeça, que é Cristo, fundamentado dos dois fatos, morte e ressurreição, gerando comunhão pela operação da morte, o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas e manifestando a vida de Cristo para que o mundo saiba que somos um. Podemos estar reunidos sem ser unidos, e unidos sem necessariamente reunidos. Por quê? A unidade, queridos, da igreja é espiritual. Não fique à caça de perfeição que não existe. Não fique buscando lugares, olha aqui, você só vai encontrar problemas. Se você morasse lá nessa época, de repente você estaria descontente com a igreja de Éfeso. Aí eu vou para Filadélfia. Chegava lá, problema em Filadélfia, eu vou para Laodiceia, problema, vai lá para Sardes, problema, vai para Tiatira, e daí? Então que Deus revele isso no seu coração, no meu coração, porque vida cristã é um estilo de vida. É um estilo de vida. Aqui é uma igreja que se reúne em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para proclamar
as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que isso aqui vira um chavão. Quem procura, porque nunca encontrou. Se você está satisfeito com a pessoa de Cristo, sossegue o facho. Fica quietinho. Vai conhecê-lo. Vai adorá-lo. 2 Coríntios 2. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Essa igreja que tem um bom perfume. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a flagrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Aqui explica a figura do Monte Hermon. É o orvalho que desce. Não fica preso, não fica retido. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Sempre. E agora, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Perfume. Não azedume. Perfume. Vocês lembram alguns jornalistas passados, eles se reuniram e fizeram um troféu limão para dar para o Nelson Piquet. Por quê? Porque ele era um azedo, segundo este grupo de jornalistas. Fizeram um troféu de limão. Se a moda pega, haja limão para a gente fazer aí homenagem a muita gente. A fragrância de Cristo, a doçura de Cristo, é isto que a igreja se manifesta. Não fique procurando perfeição. Não fique buscando um ideal longe, distante. Nós já temos a realidade. Nós temos Cristo. Essa fragrância que é Ele, a presença dEle dentro de você. 2 Coríntios 7. Não, desculpa, 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder, aonde? Em vaso de barro. Frágil. Sem força. Barro vai ser sempre barro. O barro não vai ser transformado em diamante. Mas a diferença é que dentro do vaso de barro tem um tesouro, que é Cristo. Com todo o seu poder, com toda a sua suficiência. Isso gera descanso, alegria, mesmo diante das adversidades. Quando nós falamos dos salmos, dos cânticos dos degraus, e falamos do conhecimento e do crescimento, o que é crescer? É não mais eu, mais Cristo. É deixarmos de olhar para nós mesmos, para as pessoas, para as circunstâncias, e olharmos para o Senhor. Isso é crescimento. Tirar os nossos olhos de nós mesmos. Por quê? Porque isso aqui é barro. Tirar os nossos olhos das pessoas, das circunstâncias e olharmos para o Senhor. Isso é crescer em Cristo. Por isso que como é bom
e agradável. Ah, mas aquele irmão ali não é muito agradável. Ele está em Cristo? Ele é um irmão. Você não pode até gostar dele, mas é um irmão em Cristo. Essa comunidade, cheia de defeitos, ela pertence ao Senhor, é a igreja de Jesus Cristo. E aqui ele está expressando, através de muitos, a fragrância do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Essa é a manifestação da igreja, da unidade da igreja em espírito. Paulo até diz, olha, eu não tenho nem necessidade de ensinar, porque está tendo uma manifestação natural. A fragrância de Cristo, a beleza de Cristo. Você pode estar reunido num lugar sem placa e viver a carne. E reunido num grupo instituído e viver em espírito. Para ser repetitivo, vida cristã é uma questão de estilo de vida. Se você acha que você vai viver uma verdadeira espiritualidade fora das organizações, está muito enganado. Porque vida cristã é o estar em Cristo. Cuidado com o laço do diabo. Queridos, nós precisamos conhecer ao Senhor e nesses esbarrões, nas diferenças. Não é uma igualdade de conhecimento, mas de uma experiência em Cristo. Onde tem o perdão, tem o amor. É Ele. Qual é o seu alvo? É buscar uma igreja perfeita? Não, não é? Qual é o alvo de cada um de nós? É Cristo. E daí? O que nós queremos mais? Por que estamos buscando? Aquilo que o pastor Buchaim uma vez falou, que os pais de Jesus não o encontraram porque estavam procurando Jesus no lugar errado. Será que você não está procurando Jesus no lugar errado? Ele até disse, se eles fossem no templo, encontrariam o Senhor Jesus lá. Procuraram o lugar certo. Aonde você vai procurar a vida autêntica, a vida cristã? Em Cristo. Nele você tem toda a suficiência e toda a garantia. Não deixe ser levado por vento de doutrinas, com sutilezas, com o humanismo. Estamos assediados pelos judaizantes. E a coisa está crescendo. Então fique de olho, preste atenção no sotaque dos judaizantes e dos humanistas. Preste atenção, peça a Deus o dom do discernimento para você não ser enganado. Peça a Deus, não fique buscando, pode até buscar, tem muitos dons, mas quando eu ouvi do pastor Buchaim de Humberto, tem muitos dons, mas procure o dom do discernimento para saber quem que fala, quem está falando, qual é o sotaque que está por detrás de muitas pregações. A intenção do coração, peça a Deus isso, tenha discernimento, mas o nosso descanso é em Cristo Jesus. Você crê que você morreu Cristo a sua vida? Permaneça nele.
não desgrude o seu olhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tempos difíceis virão. Nós não vimos ainda a metade do que veremos se ficarmos vivos por algum tempo. Porque Jesus disse que a iniquidade se multiplicará, a apostasia aumentará. Então vamos pedir a Deus para firmar os nossos passos, o meu e o seu, na palavra de Deus. E não permitir que os nossos olhos olhem para outras coisas a não ser o Senhor Jesus Cristo. Como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Como é bom. Eu aprendo muito nessa convivência, nesses esparrões com vocês. Mas é agradável. Que Deus firme os nossos corações na sua palavra. E ganhemos uma visão real da pessoa de Cristo. Que possamos tocar em Cristo espiritualmente. Olharmos para Ele e vermos nele toda a suficiência e tudo aquilo que nós precisamos para esta vida e para a eternidade. Amém. Amém? Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.